A paz do Senhor, meus queridos irmãos internautas das minhas redes sociais, daqui do TikTok, do YouTube, canal Caminho da Fé, do Instagram, do Facebook, do WhatsApp. A paz do Senhor para todos. Eu irei contar uma experiência que eu tive no tempo da pandemia. Eu peguei a Covid e eu não fiquei boa, não fiquei legal, fiquei muito mal. E minha menina, que também é enfermeira, somos enfermeiras, técnica em enfermagem, e ela botou o oxímetro de pulso para estar vendo a saturação. Mas no terceiro dia que eu não estava boa, eu estava dormindo na rede, eu estava no fundo da rede. Me sentei na rede e eu fiz uma oração. Pedi perdão a Deus de todos os meus pecados, pelo poder que há no sangue de Jesus. E eu me renovei minha aliança com Deus, aceitando Jesus novamente como Senhor e Salvador da minha vida. Aliás, todos os dias eu faço isso, que eu sinto prazer. E ali eu me deitei na rede e automaticamente eu peguei no sono, que eu não dormia. Quero salientar aqui os irmãos que a revelação que eu tive foi em sonhos. Muitos não dão valor a sonho, mas Deus fala através de sonho. Deus falou muitas vezes para muitos dos seus servos através de sonho. Vamos ver em Joel 2:28 o que é que diz. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre todas a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visão. Então, a Bíblia aqui em Joel 2:28 fala em sonho. Eu digo que foi sonho porque a minha mãe apareceu. E a Bíblia diz, minha mãe já faz 16 anos que morreu, dorme no Senhor. E a Bíblia fala que entre os vivos e os mortos há um grande abismo. Ninguém sabe o que acontece do lado de cá e ninguém sabe o que acontece no mundo dos mortos. Então eu estava na rede, comecei a sonhar e eu senti no meu ombro direito alguém bater, e quando eu olhei era minha mãe. E minha mãe mandava eu olhar para o teto. Eu dizia, o que está fazendo aqui, mãe? Você já dorme. E ela apontava para o teto. E quando eu olhava para cima, a laje se abria e eu estava no universo. E eu no universo via o globo terra girando na sua rotação, E eu via um anjo gigante. Eu via um anjo gigante e uma voz falava para mim, este é o anjo proteção. Mas eu sabia que esse anjo proteção era Jesus. Ele tinha umas vestes compridas que cobria seus pés. Ele tinha na sua cintura, acima da cintura, um cinto de ouro. Essa imagem que você está vendo aí foi que eu pedi a inteligência artificial para desenhar. E ele estava em cima do globo terra, dessa mesma forma, olhando tudo. Aí a voz dizia, esse é o anjo proteção. Só que na revelação que eu tinha, o globo terra era menor, Aí abaixo dele tinha uma apoteose de anjos, como vocês estão vendo aí. Esses anjos eram com asas. Aí
a voz dizia: o que está para vir na terra, para a terra, é pior do que este mal. Mas está aí os anjos. Esses anjos é para a casa dos meus fiéis, de 2 a 3 anjos, para proteger. Ele não dizia crente, ele não dizia de outra religião, ele não dizia, ele dizia para os meus fiéis. E aí a voz dizia para mim: você não vai morrer deste mal, você está curada. Aí foi quando eu me acordei e realmente eu estava curada. Gritei por minha filha estava muito preocupada comigo porque eu não comia. Eu sentia a minha boca com só ferro, né? Meu globo ocular inflamou, eu não podia nem olhar para a tela do celular. Minha audição aguçou, que eu não podia nem ouvir barulho. E eu estava com esse mal, minha filha também estava com esse mal. Quem estava cuidando da gente era a minha neta mais velha. Mas ela estava muito preocupada porque eu já era de idade e ela estava preocupada. E isso foi a revelação que eu tive, quando a voz dizia: o que está por vir é pior do que este mal. Aí, queridos irmãos, me aconteceu uma coisa muito assim extraordinária, que eu tive essa revelação a semana passada, por esses dias eu tive, repetindo a mesma revelação, né? Eu entrei em propósito de jejum com Deus de vários dias. A gente jejuma para crucificar a nossa carne e chegar mais perto de Deus. A gente não jejuma para dizer que é super crente, melhor do que do mundo, não. Para se aproximar. E num desses dias do jejum, está se fazendo, eu acredito, uns 4 dias que eu tive essa revelação em sonho também. Sonhei que eu ia para uma vigília e eu via 2 denominações em espaço diferente fazendo a vigília. E essa vigília tinha poucas pessoas. E as pessoas que estavam nessa vigília não estavam comprometidas espiritualmente com o Senhor, assim, em busca. Então, o que aconteceu? Eu pedi a oportunidade e eu disse à pessoa que estava dirigindo essa vigília, eu disse: me dá a oportunidade para me contar a revelação que eu tive da Covid. Quando eu dizia isso, eu via a voz: se preparem, porque a noite escura está chegando para a terra. E dizia 3 vezes: se prepare, se prepare, se prepare. Essa voz falava de máscara, essa voz falava de luva, essa voz falava de alimentos, essa voz falava de muita mortandade. E aí eu contava a minha experiência que eu tive dentro do sonho, eu contava a minha experiência que eu tive com o tempo da Covid. E dentro do sonho eu via que as igrejas não estavam preparadas, as denominações, e muitos cristãos não estavam preparados e, aliás, nem acreditavam nas revelações, né? Mas o importante é que o Senhor Jesus nos avisa. Ele disse para Abraão: porventura ocultarei eu alguma coisa a meu servo Abraão? Aí aqui eu quero também abrir 24 de Mateus, que a própria palavra de Deus nos avisa, que diz assim:
Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximou deles os seus discípulos, mostrando as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí no verso 3, essa palavra ele falou da tomada, né, de Jerusalém, que há 70 anos depois do seu nascimento ia acontecer essa profecia. E no verso 3 ele disse: no Monte das Oliveiras achava-se sentado, quando se aproximou-se dele os discípulos em particular e lhe pediram, dizendo: quando sucederá essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? E ele respondeu: vede que ninguém vos engane. É o que nós estamos vendo, o acúmulo e o aumento de engano. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Não é o que a gente tem visto ao longo dos anos, guerra. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trairá e odiará uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muito. E por se multiplicar, o amor de muitos esfriará, de quase todos. Aquele, porém, que permanecer até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha em todas as nações. Então virá o fim. Quando vides, então ele começa a falar sobre o fim dos tempos, que nós estamos vendo tudo isso em Marcos 13. Abra sua Bíblia em Marcos 13. 14 diz: quando, pois, vides a abominação, desolação, situada onde tiver quem lhe entenda, então o que estiver na Judéia fugirá. Mas eu quero ler aqui, no 24. Mas naquele dia, após a referente tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua clareza. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abominados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os anjos e reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra à extremidade do céu. Então a gente vê aqui que o Senhor ele já vem alertando, e a todos nós, ainda no capítulo 13, a partir do versículo 28, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos renova e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando vedes acontecer essas coisas, sabei que está próximo a porta. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como que um homem ausentou-se do país, deixou a sua casa, dá autoridade aos seus servos, e cada um
e as suas obrigações, e ao porteiro ordenou que vigiasse. O Senhor mandou que vigiasse. Vigiai, pois, porque não saber quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo e se pela manhã, para que vindo inesperadamente não vos achei dormindo. O que porém vos digo a todos, vigiai. Então o Senhor está alertando, o Senhor está nos orientando para que a gente fique em alerta, porque o Senhor está avisando através da sua palavra, através das revelações. Não sou eu, mas muitos, certo? Muitos estão sendo avisados. Aqui em Lucas 21:34 diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e da preocupação deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como um laço. Então o Senhor manda a gente vigiar, manda a gente ir orar, certo? Manda a gente estar de vigilância. Nós estamos vendo sinais aí, muitas doenças. O cavalo amarelo de Apocalipse já está solto. Já estamos no início das dores. E a gente tem que estar com as nossas vestes espirituais limpas. E você, meu querido ouvinte, que ainda não se aliançou com Jesus, entrega a sua vida a Jesus. Confia nele e o mais ele fará. Esse mundo já está no fim. Já estamos vendo tudo sendo concluído. Nada mais falta. Ainda em 21 de Lucas 25 diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações e perplexado por o bramido do mar e das ondas. O que foi que a gente viu? Muitas tsunami. E aqui em Lucas 21:25, o escritor, o Dr. Lucas, o nosso irmão em Cristo, nos diz, e no 26 ele diz: haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobreverão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então aqui ele está falando que muitos homens desmaiarão. Então, nessa revelação, eu estou vendo que o Senhor Jesus, Ele está nos alertando para a gente se preparar, aceitar Jesus e a gente que está no caminho continuar sendo firme. Deus abençoe a todos. Tenha um bom dia de segunda-feira com muita gratidão a Deus no coração. Amém?